com base, então, no balanço patrimonial e na DRE, nós começamos a fazer as análises dessas demonstrações, pensando sempre que eu faço a análise para estudar a saúde da empresa e, a partir desse estudo, tomar uma decisão, tá? Então, daí, nós entramos em duas análises, que vamos dizer assim que são análises, essas duas análises são mais simples. É exatamente assim para a gente iniciar, sabe, na disciplina? Então, olha só, a análise vertical e a análise horizontal, como eu disse, são análises mais simples, porém, elas nos informam uma quantidade boa de dados. E, pessoal, a análise, depois quando vocês forem assistindo, quando forem disponibilizados os vídeos das próximas aulas, vocês vão ver que essas análises são todas casadas. Para a gente ter certeza de um índice, nós podemos voltar lá na análise passada, tá? Eu até falei isso, eu já gravei os vídeos, e até em uma das aulas, eu não lembro qual, eu acabei falando disso, né? Eu voltei na análise vertical e horizontal para poder correlacionar com aquele índice que eu encontrei num indicador que eu não lembro qual agora. Mas olha só, a análise vertical e a análise horizontal é da seguinte forma. Para quem tem ainda um pouco de dúvida, porque eu até há um tempo atrás tinha, para pensar lá em AI, o que é a verticalidade e a horizontalidade, eu sempre penso assim, eu olho para frente, aqui eu estou vendo o horizonte, então eu sei que a análise horizontal é dessa forma aqui. Eu estou aqui olhando para o horizonte. E a análise, se eu já conseguir identificar o que é o horizonte, o outro é a análise vertical, tá? Eu sempre penso dessa forma. Se ajudar alguém aí, fica a dica. Então, beleza. Começando pela análise vertical, assim, de cima para baixo, de baixo para cima, ela é uma análise que ela mostra, assim, qual que é a relação da conta perante aquele total. Ou seja, qual que é a proporção que aquela conta tem no seu grupo. Então, se a gente pensar no grupo do ativo, eu tenho lá diversas contas dentro do ativo. Caixa, eu tenho o grupo de créditos, eu tenho o estoque, despesas antecipadas, tenho o realizável a longo prazo e assim sucessivamente. Então, eu penso o quanto que esse grupo estoque representa desse total do ativo. Então, na sua fórmula, a gente faz a conta que eu estou estudando, dividido pelaquilo que representa o 100%, no nosso caso aqui o total do ativo, e multiplico por 100 para encontrar em percentual. Então, mais uma vez, a análise vertical, com a análise vertical, eu consigo identificar a proporção da conta perante aquele total. Então, qual conta está contribuindo mais para aquele ativo? Qual conta consome mais naquele passivo, tá? Então, eu vejo a proporção da conta. Nós podemos fazer essa análise, eu não preciso necessariamente fazer essa análise considerando 100% como total do ativo ou considerando 100% como total do passivo. Eu posso fazer essa análise vertical separadamente. Eu posso estudar só ativo circulante, só ativo não circulante, ou ativo total. Eu posso estudar passivo circulante, passivo não circulante, separadamente, PL separadamente, ou o grupo passivo como um todo. Mesma coisa lá na DRE, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que essa é uma análise que eu vou fazer para identificar qual que é a proporção da conta perante aquele total. Eu preciso ter um valor como 100%, né? E daí eu vou identificar aquela conta, quanto que ela consome, quanto que ela recebe desse 100% que eu tenho de total. Conseguiram entender a análise vertical? Ela é uma análise, como eu disse, bem simples e a gente sempre precisa multiplicar por 100 para encontrar em percentual, né? Daí a gente identificar empréstimos corresponde a 40% desse grupo todo
de passivo. Quando eu digo o grupo todo de passivo, nós temos ali o passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido também. A análise vertical, uma coisa que a análise vertical ela é feita dentro do mesmo ano. Então, naquele ano de 2019, como que estava a proporção das contas perante o total? Ou como que estava a proporção do custo perante a receita líquida? A receita líquida, nós utilizamos ela aqui nessa análise porque é ela que representa aquele valor efetivo da empresa, de vendas da empresa, né? Beleza? Daí nós temos a análise horizontal. A análise horizontal, ela analisa, então, a variação daquela conta. Eu pego uma conta do balanço e analiso o que mudou de um período para o outro. Tá? Qual que foi a variação? Essa conta aumentou o seu valor ou diminuiu? Então, ela estuda a variação da conta. Daí, aqui, nós focamos numa conta e estudamos ao longo dos anos como que aquela conta se movimentou, o que ela aumentou e o que ela diminuiu, tá bom? Essa ela é uma análise que a gente consegue, a partir dela, ver a evolução, então, das contas da empresa, né? A evolução durante os anos e na análise das demonstrações contábeis, isso é uma coisa que a gente precisa muito, pessoal. Nós precisamos ver a evolução, ver a saúde da empresa durante um período de tempo, tá? Alguns livros, eles trazem como 3 anos, mas o quanto mais a gente conseguir ampliar esse período de tempo, é melhor, a gente consegue fazer melhores projeções para isso, tá? Então, aqui, na análise horizontal, eu faço um estudo da conta, durante vários anos, o quanto que aquela conta se alterou. Daí nós temos como fórmula o período atual que eu estou analisando, sei lá, 2019, eu quero saber o quanto que a conta caixa se alterou de 2018 para 2019, né? Qual foi a variação de um ano para o outro. Então, eu pego o período atual, divido o saldo pelo período anterior, no nosso caso 2018, multiplico por 100 para encontrar, então, em percentual, só que daí nós temos um detalhe. Como eu quero somente a variação, e aquele ano de 2018 corresponde ao 100%, então eu preciso do resultado que eu encontrei, eu preciso diminuir 100, porque daí eu estou diminuindo aquele resultado de 2018, né, do ano, nosso ano base. E daí, com isso, eu estudo somente a variação. Então, se eu tinha 100% em 2018, para 2019, o que aconteceu? Então, variou, sei lá quantos por cento, uns 27%. Ah, mas pode ter variado negativamente, né? Pode ter diminuído o saldo da conta. Então, vai aparecer lá menos algum valor, tá? Então, o importante na análise horizontal, pelo fato de estudar a variação de um ano para o outro, né, de um período para o outro, nós temos que sempre lembrar de diminuir de 100, porque o 100% nós já temos. Nós estamos identificando aqui somente a variação. Se nós temos 100%, precisamos diminuir esse 100%, então, para daí encontrar a variação.